Olha aí, pessoal, vamos à questão 59 do Enseja 2017. Deixa eu puxar aqui um pouquinho a tela, aqui a questão 59. Essa questão é uma daquelas de nível difícil, né? Aquelas que a gente pode assinalar ali na questão, né? E até deixar ela para o final, volta lá se sobrar um tempinho para fazer. Ela nos exige uns conceitos sobre os triângulos, né? Então a gente tem que estar por dentro dessa parte. Deixa eu voltar agora aqui um pouquinho a tela para pegar a alternativa D aqui que sumiu da nossa telinha aqui. Aqui. Então é a questão 59. Vou anotar aqui para a gente não esquecer. O que diz essa questão? O Tangram consiste num quebra-cabeças, então ele já está nos dizendo aqui, é um quebra-cabeças formada por polígonos. Polígonos são essas formas, quadrados, retângulos, né, triângulos, outras formas ali, polígonos. A partir das combinações desses polígonos, podemos formar várias figuras, tais como um grande quadrado, aproximando todas as peças, a segunda figura, é praticamente a primeira ali, ele só juntou, né, só encostou as peças e formou um quadrado. Formar imagens, né, desenhos, um pássaro, uma casa, entre muitas outras. Os triângulos que compõem o Tangram, então vamos trabalhar nos triângulos, são semelhantes e podem ser classificados respectivamente, quer dizer, em ordem, quanto aos seus ângulos e os seus lados. Então aqui, a primeira parte, como é respectivamente, é em ordem, as primeiras informações aqui são sobre os ângulos. Claro, agora vamos precisar reconhecer esses conceitos, né? E a segunda parte é quanto aos lados dos triângulos. Quem seriam os triângulos aqui? Temos aqui um triângulo, né? Vou riscar um pouquinho aqui, mas não vamos perder a ideia dele. Aqui tem mais um triângulo, mais esse grandão aqui, este aqui e mais um pequenininho aqui, né? Depois ali tem um outro polígono e um quadradinho, então esses dois aqui não entram na questão. Não foi sobre eles a pergunta. A pergunta é só sobre os triângulos. Então, vamos ver aqui. Quanto aos ângulos deles, tá? Temos ele aqui na segunda figura novamente, desenhados, então, para a gente olhar bem direitinho. Quanto aos ângulos, vamos ver como é que eles podem ser formados. Eles podem ser no formato de um triângulo acutângulo, ou seja, ele tem todos os ângulos internos menores do que 90. Tá? Não pode ser nem 90, é menor do que 90 graus, os ângulos dele. Então, por exemplo, um triângulo nesse formato aqui já não serve. Aqui vai ter mais que 90, ou um triângulo retângulo, né, que é retinho. Opa! Quase reto aqui o meu desenho, mas dá para imaginar, né? Aquele triângulo que tem o ângulo reto, o ângulo de 90 graus, que é a nossa base dos triângulos, né? A partir desse aqui a gente trabalha com os outros formatos, então já não serve também, né? Até já falei o nome daquele ali, que é um triângulo retângulo. Então, o acutângulo tem todos os ângulos menores que 90 graus. Tá? Que outros formatos? O triângulo retângulo, então esse aqui é o principal item dele aqui, né? Ter o ângulo de 90 graus, é um dos seus ângulos internos com 90 graus. É o triângulo retângulo. E temos ainda mais um triângulo com a observação nos ângulos deles, que é o triângulo obtusângulo, né? Esse é o inverso lá do primeiro. Ele tem um dos seus ângulos internos, né, os ângulos aqui dentro do desenho, dentro do triângulo, ele é maior do que 90 graus. Então, aquele 90 graus é aquele reto, né, que é bem retinho, assim, deixa o triângulo aqui com as linhas bem retinhas, né, essas duas aqui. Então, esse aqui vai ter mais do que 90. Então, vai ser como o desenho mostra, ele vai ter um ângulo aqui, né, vai ser bem maior do que 90. O 90 seria mais ou menos aqui, né, para formar aquele quadradinho. Então, aqui ele tem um ângulo maior. No caso, aqui no exemplo, 126,9 graus, né?
Então, um ângulo dele, um dos ângulos, é maior do que 90. Essas são as observações, né, as propriedades dos triângulos sobre os ângulos deles. Mas a segunda parte do problema ainda nos fala sobre os lados, né? Ainda temos uma observação sobre os lados. Vamos dar uma olhadinha também nos conceitos. Sobre os lados nós temos, pode ser um triângulo equilátero, né? O que seria esse triângulo nesse formato aqui? Ele tem todos os lados congruentes ou com a mesma medida, ou ainda a gente costuma dizer, né, de um grosso modo, assim, que são todos os lados iguais. São, na verdade, congruentes, né? São parecidos, mas a gente traduz ali para de mesma medida, então a gente costuma dizer que são iguais pela medida. Tá? Então, os três lados aqui, as três medidas são iguais. Se um lado tem 7 centímetros, os outros também têm que ter 7 centímetros. Né? Se for 10, são todos com 10 centímetros, assim por diante. Os lados congruentes, semelhantes, tá bom? Outro formato, o triângulo isósceles. Esse vai ter dois lados iguais, pelo menos dois lados, né? Pode ser dois lados iguais e um diferente, né? Logicamente. Então, por exemplo, aqui tem, vou inventar aqui, né? Digamos que 10 e aqui teria 4, por exemplo. Então, esses dois lados aqui são iguais, certo? Então, o triângulo possui pelo menos os dois lados congruentes, né? Com a mesma medida, de um jeito mais prático, assim, para entendimento, seriam dois lados iguais. E ainda o triângulo escaleno, né? Que aí não se enquadra em nenhum dos dois anteriores, ou seja, todos os lados diferentes. Por exemplo, aqui tem 8, aqui 6 e aqui 4, né? Ou alguma medida, as três medidas diferentes. Tá? Então, não tem nenhum dos lados iguais. Esse é o escaleno. Então, claro, aqui são muitas nomenclaturas, muitos nomes diferentes, né? É uma coisa mais difícil para a gente decorar ali para a hora da prova. Por isso que a gente vai deixar essa questão por último. Em outras questões, de repente, já entra alguma dica sobre isso. Verifiquem nas outras questões. Se não fala, por exemplo, lá numa questão, no triângulo retângulo, calcule uma área. Então, a gente já vai poder lembrar, opa, olha lá, tem um triângulo e ele é... Estava saindo tão bonitinho, né? E ele é reto, aqui tem aquele ângulo reto. Então, ó, já lembrei que esse aqui é o triângulo retângulo, né? Já me deu uma dica. Então, eu já posso, talvez, tentar eliminar alguma alternativa e, assim, conseguir definir a minha resposta. Então, voltando aqui para a questão, vamos ver. Esses triângulos aqui, eles são todos, na verdade, aqui são todos eles, né? Retângulos. Todos eles têm um ângulo reto. Aqui faz o canto do quadrado, então é um ângulo reto, né? Não pode ter erro. Então, a nossa resposta pelos ângulos é, sem dúvidas, a letra A ou B. Temos duas opções. Já eliminamos a C e a D. Acutângulo, ele não tem triângulos com todos os ângulos menores ali do que 90, né? E nem o obtusângulo, não tem nenhum triângulo daqueles maiores que 90, né? Tem que ter um ângulo maior do que 90, então não chegou a ter nenhum assim. E também não temos nenhum triângulo acutângulo, né? Então, já acertamos um ponto aqui. Agora, só falta a gente descobrir se tem algum triângulo pela identificação dos lados, isósceles ou equilátero. O escaleno, a gente poderia até aqui não lembrar dele, porque não entrou na opção, mas claro que a gente lembra dele também, né? Porque lá na prova pode alterar as opções e aí, lógico, a gente vai precisar dele, né? Então, vamos lembrar ali dos lados. Sobre os lados deles, então, o equilátero é o que tem os três lados iguais, né? O triângulo tem que ter os três ladinhos bem iguais, as três medidas.
Ou seja, no nosso caso aqui do triângulo retângulo, isso não acontece, porque o triângulo retângulo, essa diagonal aqui, essa que vai ser a nossa hipotenusa, né? Ela vai ser sempre diferente aqui dos catetos. Tá? Então, até acabamos já encontrando a resposta, né? Seria aqui a nossa letra alternativa A, a letra A, né? Então, por quê? O equilátero não é porque os triângulos nós já encontramos aqui que são retângulos, e triângulo retângulo não é equilátero. Então, o triângulo retângulo é um isósceles, que é dois lados iguais. Então, ele pode ter, por exemplo, essa medida aqui igual a essa. Mas, claro que a hipotenusa aqui vai ser maior, né? Vai ser diferente. Então, dois lados aqui podem ser iguais. Tá? Aqui, por exemplo, essa medida vai ser igual a essa, e essa aqui é diferente porque vai ser maior também, é uma diagonal aqui, né? Então, a nossa resposta aqui é a letra A, tá bom? E o triângulo com o ângulo, né, classificado como escaleno, seriam os três lados diferentes, né? Então, não tem nesse caso aqui também. As três medidas diferentes aqui não fecham o desenho. Então, qualquer probleminha, volta ali no vídeo, relembra ali os conceitos de cada item ali, tanto dos ângulos como dos lados do triângulo. É interessante, né? Mas como é todo um conceito ali, são nomenclaturas, fica mais difícil decorar ou entender tudo isso para a prova, né? Mas peguem um principal ali, que é o retângulo, que ele tem 90 graus. Esse é importante, pelo menos um desses, ter em mente, né? Para saber lá na hora da prova, tá bom, pessoal? E, claro, sigam nossos canais, nosso Edaí Professor. Não deixe de ter nossas novidades, notícias e tudo sobre o Enseja, tá bom? Até o próximo.